Pode liberar a comunicação de qualidade, que hoje nós estamos recebendo aqui uma mentora nessa área. E eu quero aplausos pela coragem e pela gaiatice de convidar você para vir aqui no meu podcast. Isso é muita coragem, gente. É a mesma coisa que eu estar começando a minha carreira de goleiro e enfrentar o Messi num pênalti. Fale um pouco quem é a Camila, porque eu tô me sentindo com uma responsabilidade muito grande. Eu vou passar um pouco a bola para ti agora. Que elogio maravilhoso, muito obrigada. E de verdade, Bruna, para mim é uma alegria estar aqui com você, porque você é uma mulher que eu admiro. Obrigada. É uma mulher batalhadora, é uma mulher inteligente, que realmente vai atrás dos seus objetivos e que, acima de tudo, teme a Deus. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você, de verdade. Ai, que bom. Olha, eu fico muito feliz porque eu tava querendo muito te chamar aqui. Eu insisti bastante. Na verdade, não precisa insistir muito, não. A Camila, ela foi uma pessoa de fácil acesso. Aceitou logo de cara, mas quero te agradecer por estar aqui. Nós vamos ter um bate-papo bem leve, se Deus quiser, né? Vou saber conduzir isso daqui, gente. Estou nervosa. E eu mostro que eu estou nervosa. Apresenta pra galera quem é a Camila. Quem é a Camila? Eita! Já começamos com pergunta, né? Quente. Antes de qualquer coisa, Bruna, eu sou filha amada e escolhida pelo Rei dos Reis. Amém. Pelo Criador de cada um de nós, pelo Criador disso tudo aqui. Antes de qualquer coisa, eu carrego muito forte dentro de mim. Sou jornalista, sou atriz, comunicóloga, né? E venho galgando aí um caminho dentro da área de comunicação, e isso me fez enxergar a quantidade de pessoas com tantas preciosidades, tanta coisa preciosa dentro de si, mas que você senta numa mesa, que você vai numa reunião com ela, que você vai assisti-la falando alguma coisa, ela não consegue colocar para fora. Ou ela não consegue da forma que ela poderia conseguir, entende? Sim, sim. Então, Deus foi me conduzindo a esse caminho de, assim, pegar tudo que Ele me entregou, porque Ele nos entrega os nossos dons e talentos, e usar isso em prol de outra mulher. Sim. Em prol de uma mulher que precisa se abrir para vivenciar o propósito que ela tem para viver nessa vida. E tu nasceu aqui em Manaus, Camila? Nasci em Natal, sou potiguar, minha família é toda de Natal. Meu pai veio transferido da Petrobras para Manaus. Eu tinha 6 anos de idade, por isso que eu não falo oxente, manhã. Eu já ia te falar sobre isso. Como é que faz para ter um português tão limpo e sem sotaque? Porque eu não te considero uma pessoa com sotaque. Não, eu procurei limpar mesmo, mas eu consegui limpar no teatro. Com técnicas de dicção, técnicas para limpar e deixar todas as palavras, né, de forma a pronunciar perfeitamente. E quando que começou essa tua vida de comunicadora? Faz 20 anos, né? Mas como é que foi esse início? Eu costumo dizer que Deus me conduziu, assim, eu fui botando pé e ele foi botando chão. É real, porque iam surgindo os convites e eu ia, eu vou. Meu Deus, me ajuda, eu vou pegar essa oportunidade. Não sei muito bem como faz, mas me ajuda que eu vou. Então, no ano de 2000, há 24 anos atrás, eu ganhei o Miss Amazonas. Tu foi Miss Amazonas no ano de 2000. Fui no Poxa, ano de não 2000. Temos foto disso, eu não acredito, mas vai pra edição. Eu tenho jornal impresso, tá? Porque na época, você que não é daquela época, não tinha rede social, tava começando o Orkut, mas não era forte. Então, eu tenho jornais, eu tenho foto impressa, jornais guardados. Miss Amazonas 2000. Meu Deus, e diz que uma vez Miss, sempre Miss. Então, nós temos uma Miss hoje aqui. Porque em 2000, só a Camila foi a Miss Amazonas. Né? E eu fui pro Miss Brasil e fiquei em 4º lugar. E isso começou a me abrir muitas portas. A primeira porta que abriu foi do teatro. E eu não sabia para onde ia. Eu sempre busquei me comunicar bem. Eu sempre fui estudiosa na escola normal, mas sempre busquei ali pelo dom e tal. E ali, quando surgiu o convite do teatro, eu falei, meu Deus, eu vou. Eu topo. E a Socorro Andrade do Metamorfose começou a me preparar. E eu estreiei como a Cinderela, protagonista já. E entrei. Quando eu entrei, eu falei, vou estudar.
comecei a estudar artes cênicas. Uhum. Foi quando veio o convite para entrar na TV, fazendo merchandising. 1 minuto, eu tinha um minuto para vender aquele produto. Uhum. E na época era call center, então tinha que tocar. Se não tocasse, me tiravam. Meu Deus. Falei, meu Deus, eu nunca fiz televisão. Eu tenho 1 minuto. E se eu gaguejar? E se eu errar? E se eu não conseguir vender isso? Mas eu vou, me ajuda. E treinava. E 1 minuto. Atenção, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Estou aqui apresentando. Nananana. Uhum. Isso foi. E eu comecei a galgar um caminho ali. Aí entrei na TV, entrei no teatro e me apaixonei pela área. Nunca mais saí. Aí tu fez a faculdade? Fiz a faculdade de jornalismo também. E aí depois fiz pós, fiz especialização. E agora eu acabei de estudar programação neurolinguística. Sim, a gente vai já falar sobre isso. É engraçado, Camila, tu tá falando disso, porque tu veio de uma era, vamos dizer assim, não tão analógica. É analógica, mas a gente fez a transição, né? Do analógico pro digital. E hoje, a comunicação, ela é algo muito importante na nossa era digital, né, que nós estamos vivendo. Um dia desse eu ouvi uma cirurgiã plástica falando algo bem interessante. Ela falou assim, estudei 10 anos para entender que eu tenho que aprender a fazer vídeo e me comunicar com a galera do Instagram. A importância da comunicação, né? Tu tem profissionais que te procuram justamente para isso. Pô, Camila, eu não sei como desenrolar aqui, como eu vou gravar, como é que eu vou me vender. Porque tu acabou de falar, olha, eu vendia coisas, mas a pessoa, às vezes, ela realmente ela tem um estudo, ela tem o total conhecimento, mas ela não consegue vender aquilo, né? Porque na faculdade, realmente, a gente não aprende. Não aprende, né? Até hoje, eu fico impressionada com cursos universitários, com cursos até de MBA, que não ensinam o aluno a se comunicar. Porque eu costumo dizer que há quantos anos as pontes nos ligam, nos interligam para onde a gente quer ir, né? Então, eu comparo a comunicação como uma ponte. A comunicação é o que vai te levar, eu, Camila, ali está o meu propósito, ali está o meu objetivo. É a comunicação que vai fazer com que eu chegue lá. Não tem outra. Eu sou médica, eu vou te vender, eu sou médica dermatologista, eu vou te vender um tratamento estético para o teu rosto. Eu preciso olhar nos teus olhos e me comunicar. Isso. Você precisa primeiro criar uma empatia por mim para depois comprar. Ninguém compra de quem não gosta. E a comunicação te aproxima, faz com que esse elo aconteça com que objetivo você tiver. Seja médica, que estudou não sei quantos anos na faculdade, no doutorado, na especialização. E ali, quando falam, vai lá com a doutora Maria do Carmo, aí tu vai direto na rede social. É verdade. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Quem é a doutora Maria do Carmo? Né? Então, se ela for uma profissional maravilhosa, tem que vir várias indicações para você. Não, essa profissional eu confio. Se não, o que vai acontecer? Se você for para a rede social, acaba te dando autoridade ali. Então, o gravar vídeo, o se comunicar, o pegar a tela do telefone e falar, olha, gente, esse conhecimento é assim, 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 assim. Cria autoridade. Sim. E não tem outro caminho, Bruna. É a comunicação. E quando é que tu decidiu passar isso para outras mulheres? Porque tu já fizeste vários treinamentos, né? Agora a Camila, ela sai da televisão e ela vira mentora nessa área. Sim. Há 3 anos atrás, eu tive a minha vida sacudida. Sabe, um terremoto? Aconteceu isso na minha vida. Deus sacudiu muita coisa. Um deserto. E ele pegou a terra aqui da minha alma, do meu coração, deu uma mexida bem lá no fundo e começou a trazer raízes que eu precisava tirar e a colocar novas sementes que eu precisava regar, cuidar e para florescer. E nesse tempo, eu trabalhava só para mim. Tipo, eu tinha o intuito de continuar ali, ganhando o meu dinheiro, continuar a minha vida, que estava maravilhosa, continuar cuidando da minha família, mas Deus veio e falou assim, o teu propósito de vida é muito maior do que o que tu estás fazendo. E o muito maior quer dizer que eu vou te usar para transformar vidas. Na verdade, tu estava vivendo teus planos, né? Os e depois meus planos. Agora tu passou a viver os planos que Deus tem para ti. Exatamente. E aí, ele começou a me trazer. Ele me resgatou através de um projeto, não sei se você conhece, da Mentoria da Experiência do Lar. A gente vai falar sobre isso. Eu vou da te fazer Debbie várias Titus. perguntas
É bem Bruna, interessante, né? Se você é mulher, nunca fez, assim, não importa a idade, não importa se você é casada, solteira, divorciada, não importa, faça. Eu ia te perguntar sobre isso. É transformador. E ali, na mentoria da experiência do lar, o Senhor me resgatou e me transformou. Abriu, assim, os meus olhos para o meu verdadeiro propósito de vida. Então, eu entendi e obedeci, porque é uma escolha, né? Você pode entender e pode escolher não obedecer. Obedeci, entendendo que tudo que tu me deste, meus dons, meus talentos, a sabedoria, tudo que é curso que eu posso pagar para fazer, eu transbordo na vida de outra pessoa. Eu pego a transformação que eu vivencio e transbordo na tua vida para que você também vivencie as maravilhas que eu vivencio, entende? Entendo, essa tua experiência que tu teve hoje te moldou para ajudar quem está passando por um problema similar. Exatamente, exatamente. Essa tua mentoria é só para mulheres casadas? Porque eu, como divorciada, eu sempre achei bem interessante esse negócio de mentoria do lar. Nós temos um lar, não temos um marido, mas eu tento manter um lar ali, né? Claro, e continua sendo teu lar. Então, como é que funciona? É só para mulher casada ou qualquer mulher pode fazer? Não, eu tenho 2 ministérios e eu tenho a minha profissão, né? Que às vezes se confunde um pouquinho ali, porque tá tudo muito tudo junto. interligado. O primeiro ministério é a mentoria da experiência do lar, onde eu faço no meu lar. E é só para 8 mulheres. É um grupo pequeno, onde a gente passa ali 2 meses juntas, caminhando juntas. Pode ser para solteira, divorciada. É semanal, Camila? É semanal, uma vez na semana. E tem o Ministério Torre de Conexões, que é uma forma de trazer o amor de Cristo. Não é denominacional, não tem igreja, não tem religião, religiosidade. Sim. É o amor de Cristo no coração das mulheres. Uma vez no mês, Torre de Conexões. Legal. Os 2 são ministeriais. Legal. E tem o terceiro, que é a minha mentoria, Comunicação com Propósito, que daí já é o meu profissional. Sim. Porém, quando eu estava desenhando, tanto a mentoria, que são 2 meses de mentoria, como a consultoria que eu lancei há pouquinho, que são 4 semanas, que é essa profissional. Sim. A Bruna é dentista. Sim. Você se comunica muito bem, obrigada. Mas, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade. Sim. Que sabe tudo que tem, mas não consegue. Grava 1000 vídeos e não posta nenhum. Até para atender o paciente, não consegue convencer. A comunicação assertiva não acontece, né? Então, é para essa profissional que já tem um propósito, porém quer lapidar essa comunicação para chegar no objetivo. Já a mentoria, não. Eu trabalho o espiritual, o emocional, trabalho técnicas de PNL e a comunicação. Legal, Camila. Porque tá tudo junto, tá tudo ligado. Né? Hoje de manhã o Senhor me trouxe um versículo de Provérbios que fala: assim como você imagina na sua mente, na sua alma, assim você é. Isso. Então, se você não trabalhar de forma completa, primeiro aqui dentro, primeiro trabalhar as emoções, a alma, do que você acredita, quem você é, quando você olha no espelho, quem você é, a sua verdadeira identidade, para depois vir lapidando todo o resto. Engraçado, né? Eu tô vendo em ti realmente. Tu não lembra de mim, mas eu lembro de ti. Eu morava lá, Nossa Senhora de Fátima também. E eu sempre te achei maravilhosa. Meu Deus, ela não mudou nada, gente. É sério, não mudou nada, nada, nada. E a gente sabe que teve uma transformação, claro. Quando eu falo não mudou nada, a gente está falando de aparência, mas teve uma transformação interna muito grande. Quando que tu realmente fala assim, Bruna, foi aqui que eu conheci Jesus profundamente mesmo, intimamente. Quando que tu conheceu a Jesus? Porque eu sei que tu teve um processo, estava te estudando lá no Instagram, né? Quando é que tu conheceu Jesus mesmo? Falar assim, agora eu sirvo a Cristo. Eu aceitei Jesus, e para você que não entende, o aceitar Jesus, né? Deus nos criou. Sim. Somos todas criaturas de Deus. Mas quando você chega aos pés de Cristo ali, junto com uma amiga em uma igreja, junto com um grupo que está ali orando e conversando contigo, fala assim: hoje eu quero aceitar Jesus como o único Salvador. Você está entregando para Ele o controle da sua vida. E nesse momento ele realmente, porque Deus não é entrão, ele espera pacientemente você convidá-lo. Então, estou aceitar porta, né? Jesus, eis que estou à porta e bato. Bato, O aceitar Jesus é se abrir
pro trabalhar dele na sua vida e entregar para ele o controle, né? Então, eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Meu testemunho é longo, mas eu vou resumir rapidinho, senão a gente vai passar do nosso tempo. Ela tá me cobrando esse tempo. E aceitei Jesus e entrei ali na igreja, na época presbiteriana independente da Cachoeirinha. E comecei a cantar no grupo de louvor, a servir já ali nas artes, porque eu sempre fui pro lado de arte. Só que as meninas da minha idade, elas brigavam muito dentro da igreja. Uma falava da outra. Eu sei como é. Sabe? Aí eu olhava para elas e falava, meu Deus, essas meninas estão dentro da igreja, brigando, uma falando da outra, com picuinha. A gente sempre fala isso aqui, a igreja é hospital, tá, gente? Não esperem perfeição e não se decepcionem com Jesus por causa da igreja. Só que a imaturidade, às vezes, e achar que você tá na igreja por causa do outro, não é. Você tá na igreja por causa de você e Deus primeiro, e ele vai te moldar através das relações, né? E ali eu comparei, peraí, minhas amigas lá da escola, minhas amigas que vão pra festa, todas unidas. Vou embora, fui embora pro mundo. Eu entendo. Fui embora pro mundo, fiz tudo o que eu queria, desenhei ali a minha vida aqui, eu não vou depender de homem nenhum, eu vou estudar igual uma louca, vou trabalhar. Então, desde os meus 18 anos eu trabalho para ganhar o meu dinheiro, porque a minha mãe passou por poucas e boas na mão do meu pai, e eu comparava isso a ele é o mantenedor. Então, ele tem o dinheiro, tem o poder. E isso bagunçou a minha identidade, a minha cabeça feminina de uma forma. Eu fui muito para o masculino, para a energia masculina, quando eu nunca deveria ter ido. Mas isso fez com que eu galgasse um caminho profissionalmente muito cedo. Porém, me distanciei de Deus. E fui para o mundo. Fiz. Quando Deus me resgatou, eu estava com tudo materialmente, com todos os meus objetivos ali alcançados, mas com vazio, uma sensação de assim, nada tem graça. Coisa. E sempre a gente sabe que falta, é verdade. E ali, 6 anos atrás, Deus começou a obra. 6 anos atrás, Deus começou a obra. Mas eu, como filha rebelde, estava em cima do muro ainda. Eu ia à igreja, eu reconhecia Deus, mas eu fazia tudo o que eu queria. Então, eu não tinha intimidade. Há 3 anos, na mentoria da experiência do lar, foi quando Deus falou assim, minha filha, é agora. Não tem mais tempo, eu quero te usar. Eu estou te esperando para hoje. E é um querer de Deus, né? Nosso Deus é um Deus relacional, né? Desde Adão e Eva, lá no paraíso, ao entardecer, o que Deus fazia? Ele sentava para conversar. Ele vinha e conversava e se relacionava com Adão e Eva. Camila, tu fala isso, às vezes eu falo assim, porque Deus falou comigo, as pessoas olham. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, tu chega no nível que nada... Lógico, você se abala, mas tu tá lá ouvindo, tu sabe que ele vai falar ou não, mas ele tá lá. Exatamente. E tu não precisa... tu sente a presença o tempo inteiro. É uma coisa que eu não sei explicar, graças a Deus, a minha mãe... Eu até falo para ela, eu agradeço muito, obrigada por me ensinar a amar esse Deus que você ama, né? Porque é algo maior que é muito, herança que ela te deu. Foi. Maior legado que ela te deu. Foi mesmo. E é muito louco esse amor, não tem outra palavra, porque é algo que te consome de uma forma muito boa. Tem vontade de pular, tu tem vontade de... Tu fica realmente feliz. É o amor que te traz paz, né? E a gente, às vezes, busca muito por felicidade, por alegria, mas é a paz que nos dá tudo isso. E se a gente buscar por paz, a gente tem tudo. Exatamente. Quando você fala, Bruna, de intimidade, a gente só reconhece a voz de quem a gente convive. É verdade. Então, se eu não tiver um número gravado ali e meu marido me liga daquele número que eu não tenho, na hora eu vou falar, oi, amor. Sim. Eu conheço a voz dele. Eu conheço a voz das minhas amigas íntimas, entende? Sim, entendo. Então, Deus está ali, ele quer falar contigo. Mas se tu não vai para a intimidade com ele, ele vai falar, ele vai tentar se comunicar contigo, mas você não vai reconhecer. Não, eu falava, meu Deus, será que eu tô doida? Ou eu tô ouvindo? Aí teve um dia que realmente eu falei, não, foi Deus que falou comigo, não é possível. E se concretizou exatamente como ele falou. Eu falei, não, foi a voz de Deus, não foi minha cabeça. Exatamente. E aí a gente começa a entender, realmente, é Deus. É Deus que tá falando agora. E tu sente. A gente... Só quem já foi lá. Se você escolhe vivenciar isso, você sabe do que a gente está falando, né? É diferente. E até então eu não tinha essa intimidade.
Porque eu ia somente à igreja, eu era frequentadora, mas não buscava intimidade, eu e Deus. E é muito importante, né, Bruna? Diariamente, assim como o alimento que a gente senta à mesa e come, diariamente o teu tempo com Deus deve ser bloqueado na tua agenda, deve ser sagrado, pelo menos uma horinha. Porque ali Deus vai derramar, ali você vai ganhar intimidade, ali você vai aprender a reconhecer a voz de Deus. Então, há 3 anos eu venho caminhando nessa intimidade verdadeira com Cristo, onde ele puxa minha orelha, onde ele fala, opa, Camila, tá desviando do caminho de novo, volta, minha filha. E não tem comparação. Não tem comparação. Então, quando tu fala da mudança que tu consegue enxergar, é Deus purinho, amiga. É Deus puro. Né? Tu já realizou muitos eventos voltados para o público feminino, né? Eu tava olhando, tu imaginou todo esse sucesso, tu chegou a imaginar, e quantas mulheres foram impactadas com o teu trabalho? Porque foi muito evento que eu tava dando uma fuçada lá. A gente leva aí uma média, as mentorias são sempre em grupos pequenos, porque a mentoria é um acompanhamento de perto, né? Então eu preciso... Já salvou muito casamento, né? Amiga, muito. Acredito. Ontem eu fiz uma reunião de ação de graças no meu lar, porque Deus assim me orientou e chamei mulheres que oram por mim e pela minha família, sabe? E uma delas, a Luciana, falou assim, minha amiga, esse chão aqui do teu lar já foi terra fértil para tantas mulheres, para tantos corações, para tantas famílias. E quando a gente leva essa mulher, eu sou apaixonada pelo trabalho com mulher, porque automaticamente, se essa mulher é mãe, ela vai passar para o filho. Automaticamente ela vai querer que a família dela vivencie isso. Então é geracional. Olha que poder. Verdade. Olha que poder. A cada mulher, são 8 mulheres. 8 mulheres, são 8 famílias. E essas famílias vão virar mais 8 famílias, entende? Entendo. Então é muito poderoso. Assim, as mentorias, consultoria personalizada, as mentorias são grupos pequenos, mas em evento, a média de evento é 120, 150, 170 mulheres. E daí Deus vai mandando, né? As que precisam receber aquela palavra, aquele... direcionar naquele momento da vida dela. Mas aí tu faz um evento voltado para a palavra mesmo, para a palavra, para a Bíblia. É um estudo baseado na Bíblia, certo? Na Torre de Conexões, sim. É amor de Cristo e vivência real ali, né? Na palavra. Na palavra, palavra pura. Estudar a palavra é algo que está faltando muito, né, Camila? Muito. E a palavra é vida, né? A palavra, eu costumo dizer que... E eu sempre ando com a minha espada, tá? A minha espada tá sempre comigo. Eu tenho uma velhinha que é toda arriscada, que eu perdi, eu fiquei tão triste, a minha amiga achou. A gente só entende quem tem uma. Não adianta te darem outra. Não, é diferente. Eu tenho várias porque eu gosto das versões, né? Eu vou comparando ali. E o Senhor me entregou Neemias agora essa semana, e Neemias é um exemplo para todas nós. Para todas nós, é um herói da fé. E ali, quando Neemias consegue reconstruir o muro, fechar as brechas, que é onde o inimigo entra, ele fala assim, agora vamos colocar guardas de dia e de noite, em todas as portas, com espada, arco e a flecha, que é a lança, né? E aí o Senhor me deu a interpretação, espada, a Bíblia. A gente guerreia com a palavra. Tanto internamente, porque se você acha que é só você que vem sentimento ruim, que vem pensamento ruim, que vem falando, você não é nada, você não presta para nada... Deita. Deita porque esse caminho aí que tu tá fazendo não vale a pena. Deita porque tu não pode fazer esse caminho porque tu não é capaz. A incapacidade, tudo isso vem para todas nós. E a gente refuta isso, a gente vai para a batalha com isso, com a palavra. A Bíblia é um livro de cabeceira porque ela tem respostas. Tudo que a gente precisa Manual em todos os momentos. Nos momentos alegres, para você glorificar, se alegrar. Nos momentos difíceis, te alimentando, te fortificando. E nos momentos que tu tá destruída, que Deus vai lá e te levanta, né? Então, a espada é a palavra. Louvor, que tá ali adornando, preparando. Às vezes a gente não consegue orar e eu faço muito isso.
meu Deus, eu não consigo Nem orar. orar. Parece que tem uma barreira, né? E eu boto um louvor. O louvor quebra tudo. É verdade. E a lança é a oração. É verdade. Isso é verdade. Então, até onde eu tenho uma fé ativa, eu ajo, Deus bota o chão, que eu vou. Mas até ali, eu vou. A partir dali, eu não consigo segura ir. minha mão, É humanamente impossível. Sim. Então, eu vou na oração e lanço essa flecha através do Senhor. E Deus vai e age, sabe? Que É bênção, muito Camila. poderoso. E tu vem trabalhando tanto o espiritual, quanto o físico, quanto a tua mente. Esses 3 pilares são o segredo do sucesso, né? O segredo da nossa vida plena e abundante. É difícil, viu? É difícil, Bruna, mas ao mesmo tempo é transformador. E nós, seres humanos, a gente precisa trabalhar o nosso cérebro, porque a neurociência fala exatamente isso, tá? Tudo que tu quiser, tu consegue. Porque Deus nos fez com a neuroplasticidade. Sim. Que é a forma que o nosso cérebro se readapta. Reabraça. Opa, isso aqui agora ela não tá usando muito. Sim. Então, isso aqui vai morrendo, eu vou deixando diminuído aqui e vou crescer essa parte que ela tá alimentando, ela tá trabalhando, entende? Então, eu já tive minha vida sedentária. Era um parto para mim ir na academia. Tu não falta hoje, né? Amiga, eu vejo. me traz energia, a endorfina vem, sabe? Para um dia, assim, diferente, eu preciso ir fazer meu exercício físico. E é corpo, alma, espírito e mente, né? Sim. Tem pessoas que unem alma o espírito e a alma, são duas né? coisas completamente diferentes. É diferente, porque a alma são emoções. Sim. E o espírito é o espiritual mesmo. Então, amiga, eu entendi. Peraí, aquela minha vida vazia, aquela minha vida que eu transparecia, ai, a Camila linda, sorridente, nanana, mas por dentro só eu e Deus sabia. Eu não quero mais, eu não aceito. Deus nos fez para ter vida e vida em abundância. Então, eu entendi que os pilares são esses. Então, eu cuido do meu corpo, que é o templo. Eu cuido do meu espiritual, que é a base de tudo. E eu cuido das minhas emoções e da minha mente, que é onde lanço, né? Onde eu vou lançando as coisas. Tu casaste com um árabe. Árabe, ele é muçulmano ou ele é cristão? Ele é cristão. Ele é cristão. Eu já ia te perguntar porque existe um julgo desigual, né? Se ele fosse realmente muçulmano, ia ser mais difícil. Mas ainda tem alguma coisa que tu precisa, assim, se adaptar? Claro, sempre tem. É difícil, não é? Sempre tem, sempre tem. Assim, a gente faz escolhas. E ao longo da vida, isso é para você também, mulher que está caminhando aí no namoro ou solteira, né? Eu fiz uma escolha e eu amo meu marido e eu escolhi casar com ele, né? Na época, eu estava desviada. Então, o peso de não ser, eu sou evangélica, não ser evangélico, não tinha tanto. Hoje, a gente diverge em alguns aspectos. Porém, eu entendo e Deus me ensinou assim, que a mulher sábia edifica. Então, se for para eu abrir a minha boca e conversar algo com ele para edificação, eu vou abrir. Se não for, eu me calo e entrego para Deus. Aí uns dormindo, né? Faz toda hora nele. Senhor Deus, é a tua mão, é o teu poder, é o teu amor. É o que eu não falo. Vem pelas minhas mãos, pela minha força, entende? É o que eu falo. A gente fala. Se o Espírito Santo não convence, não adianta a gente ficar falando. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para convencer de alguma forma, tocar, né? Eu te entendo. Como que vocês se conheceram, Camila? Ai, a gente se conheceu, e é uma longa história também, vou resumir. Resume. Quando eu fui Miss Amazonas, na época, o coordenador, o Fernando Salinhac, na época, ele era muito amigo do meu esposo. E ali só estava faltando a passagem para eu ir para o Miss Brasil, na época do Miss Brasil. E ele perguntou se ele podia patrocinar. Na época, ele tinha uma loja de material de construção. Meu pai trabalhava lá, gente. O Atacadão das Laranjeiras. E aí ele pediu, ele falou, claro, o Atacadão patrocina.
E na época, se você ainda não vivenciou isso, era o bilhete mesmo. Se você não tivesse impresso a sua passagem, você não viajava. Hoje em dia é tudo no celular. E daí, na época, o Fernando não conseguiu passar lá para pegar. E eu morava no Parque das Laranjeiras, bem pertinho ali. Eu falei, então, era na véspera. Eu passo, pego e já vou organizar minhas coisas pra gente ir viajar na manhã seguinte. Tá bom. Eu passei. Quando eu passei, a moça do caixa não estava lá. E eu tive que subir para pegar o bilhete com ele. Ali eu subi, ele foi extremamente Primeira educado. vez que tu viu na vida? Primeira vez que eu vi na vida. E me desejou boa sorte e tudo mais. E fui, né? Muito obrigada, eu fui embora. Só que na época, o meu marido, ele é irmão do senador Omar. E eles tinham vários irmãos e eles se pareciam, não sei se você lembra. Eles eram muito parecidos. Foi quando eu entrei na TV. E eu encontrava eles na TV. Só que eles andavam todos juntos e todos muito parecidos. Falei, gente, eu sou uma mal educada, eu não sei quem me patrocinou. E eu não falo com eles. Boa tarde, mas eu nunca, agradeci mesmo. Olha, eu tô de volta. Eu fiquei em quarto lugar. Não houve isso. E ali, mas ele falava que lembrava de mim, me via ali. Casei, tive filha. Me divorciei do meu primeiro marido, pai da minha filha. A Yasmin tá com quantos anos? 23 anos, ela vai tem fazer uma filha agora. De 23 anos, é uma moça linda, se formou em artes cênicas, mora em São Paulo e tá lá na batalha da profissão. Deus abençoe, minha filha. E aí tive a Yasmin, separei e noivei. Fiquei noiva durante 6 ou 7 anos, mais ou menos isso. Terminei o noivado. Nisso que eu termino o noivado, e nunca mais eu vi, nem falei, nem lembrava quem era. Ele também se separou. Ele era casado e se separou. Um ano depois que a gente estava separado, eu do meu noivo e ele da ex-esposa, a gente se encontrou no Tropical. Nossa! Naquela boate do Tropical. E aí eu tava desviada, tava no mundo e tudo mais. E ele falou, tu lembra de mim? Aí começamos a conversar. E nunca mais nos separamos. Começamos a namorar. E do namoro veio o casamento. E o Rafik? O Rafik. O que significa o nome dele? Rafik é amigo gentil. É árabe, né? O nome é árabe. Tu segue alguma... da cultura deles, o que tu tem que seguir ou não? Ou quando vocês vão pra lá, tu tem que... Então, quando a gente vai pra terra, a gente usa, né? O véu, tem que cobrir o cabelo, tem o respeito às mais velhas, né? As mulheres comem separadas dos homens, não tem a comunhão da mesa. Eles escolhem dessa forma porque os homens geralmente falam sobre negócios e as mulheres estão ali falando sobre a casa, sobre a família, né? Ainda é muito assim. Aqui em casa é muito a culinária árabe. Legal. Porque meu marido gosta de cozinhar, ele faz questão de manter. E os princípios mesmo de família é muito forte para eles, de hierarquia também, tanto Deus como o primeiro. Porque ele vem de uma mãe católica e que Dona Delfina era católica. praticante mesmo, né? Então, os princípios, assim, do homem como chefe da casa, como sacerdote do meu lar, todos esses princípios a gente traz, né? E Deus é um Deus de surpresas. Amém. Deus é um Deus de surpresas, porque eu já tinha minha filha e ele já tinha 3 outros filhos do primeiro casamento. E nós caminhávamos assim, a gente viajava todo ano, 2, 3 vezes no ano. O Rafik não foi planejado? Não foi. E Deus é tão perfeito, que num momento muito delicado que nós vivenciamos, e hoje eu entendo que era propósito de Deus, logo depois Deus mandou o Rafik de presente, a nossa herança do Senhor, assim, e Deus nos deu ali com o Rafik uma nova oportunidade. Começou do zero, vocês dois, né? Do zero. Porque agora ele é avô, mas ele começou do zero, os filhos tudo adultos já. Com uma nova mentalidade, com uma nova sabedoria, com Deus ali entre nós, sabe? Tu acha que tu acha não, com certeza, né? Mas tu é uma mãe pra Yasmin e uma mãe pro Rafik. Com certeza. A gente nunca é a mesma mãe pros 2 filhos, né, Camila? Você tem 2 filhos pertinho a idade, né? Sim, um do outro. Mas mesmo assim é diferente, né? E da Yasmin pro Rafik são 19 anos.
19 É anos. outra Camila. É outra Camila. E agora eu tive um tempo de qualidade com a minha filha em São Paulo, só nós duas, coisa que a gente não tinha há bastante tempo. E ela me falou, mãe, você sempre buscou ser uma ótima mãe, não se preocupa. Porque hoje eu tenho maturidade e um olhar de falar assim, poxa, minha filha, até em levar Deus para sua vida eu falhei. E eu me culpava, mas Deus não é Deus de culpa, de peso, né? Deus tirou essa culpa de mim. Ele carregou. E ali ela falou, mãe, você sempre foi uma mãe maravilhosa, você sempre fez e deu o teu melhor, não se preocupa. E ela falou assim, mais uma lembrança que eu tenho é que você sempre estava correndo. Isso. Você sempre estava correndo, porque eu queria muito essa independência financeira. Então, eu estudava, eu fazia faculdade à noite, eu trabalhava o dia inteirinho. Então, eu deixava minha filha na minha mãe e ia buscar à noite. Eu sei. E final de semana, às vezes, eu ainda trabalhava. Então, ela tem essa lembrança, sabe? E Deus me deu uma nova oportunidade, assim, tanto para derramar mais amor na minha filha, que hoje eu posso, eu tenho tempo, a gente pode estar juntas, tempo de qualidade, como uma nova maternidade com o Rafik, onde eu consigo reservar praticamente todas as minhas manhãs para estar com ele, onde eu consigo sentar à mesa e ensinar o meu filho com calma, não aquela mãe correndo apressada. E passando os valores que agora tu quer, né? Os verdadeiros e eternos valores, né? Então, Deus é Deus perfeito de surpresas, assim, uau! Costumo dizer, Deus é uau! Tu já falaste sobre uma passagem de Neemias, mas essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual uma passagem da Bíblia que te inspira muito e por quê? Eita, tem várias. Eu também, mas... Tem várias, mas assim, onde Deus fala muito comigo é em Provérbios. Eu acho que Provérbios é a lapada de todo mundo, né? Onde ele fala, me fugiu agora a referência certinha, né? Mas onde ele fala assim, seja tardia ao falar. O crente é tardio ao falar. E ouça mais. É um princípio de sabedoria, na verdade. Seja tardio ao falar, ouça mais e tenha paciência. Então, para mim, a minha personalidade, eu sou colérica sanguínea. E a minha personalidade, eu preciso mesmo do lapidar de Deus, entende? Para que eu me segure, não abra minha boca para falar besteira. Às vezes falar algo porque a gente carrega vida ou morte na nossa boca, na nossa língua, né? Então, esse é o meu norte, assim, sabe? Assim, peraí, aqui eu me calo. E com a maturidade a gente vai aprendendo. Aqui eu me calo, porque Deus vai agir ali, né? E Deus é um Deus de honra. Verdade. Às vezes a gente se cala, às vezes a gente honra quando não é honrada. Mas espera aí, eu vou honrar aquela pessoa que nunca me honrou? Eu vou honrar, porque a linguagem do reino é a linguagem de honra. Então, Deus é um Deus de honra que ele fala assim, peraí, minha filha está se esforçando, minha filha consegue se calar, ela é sábia nas palavras, ela se segura, o se segurar mesmo. Respirar fundo, contar até 10, agora sim eu posso abrir a minha boca sem machucar ninguém, entende? E aí ele vem e te honra. É verdade. Ele vem e faz muito mais do que você pediu ou imaginou, né? É verdade. Um dia desse eu estava vendo uma passagem, é bem legal tu falar nisso, e aí ele falava assim, que todo aquele que tem uma mágoa e perdoa, e vai lá, eu vou perdoar. A pessoa nem te pediu perdão, mas tu perdoou, tu tá promovendo assim um ato de humilhação, e na Bíblia diz, aquele que se humilha, ele exalta. Vai ser exaltado, exatamente. É muito engraçado isso, né? A gente perdoar aquele que nem tá pedindo perdão. Outra coisa que tu falou sobre oração. Às vezes eu não quero orar. Eu sempre falo às pessoas, tu quer o que de presente? Eu falei, uma oração. Porque é tão difícil às vezes a gente orar. Pela nossa vida, quando alguém fala, estou orando pela tua vida, é um presente muito bom. É um presente que a gente sabe que só quem está fazendo e pagando ali tá sabendo a dificuldade que é, né, Camila? É verdade. E assim, o que acontece também, né? Às vezes a gente leva a vida de forma... Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Sim. Às vezes a gente caminha dessa forma, deixa a vida me levar. E é diferente quando você consegue planejar, consegue pegar o que você sonha, o que você deseja e antes entregar a Deus e falar, Senhor,
Esse é o meu sonho hoje no meu coração, esse é o meu desejo. Mas está dentro dos teus sonhos? Sim. É isso que tu tens sonhado para mim? Porque o verdadeiro propósito é esse. É para que eu vim nesse mundo, né? E quando você pega, entrega, você caminha com paz. Quando você entrega, você caminha com segurança. É diferente. É diferente. Então, são escolhas que a gente tem que fazer antes. Verdade. Tem uma passagem em Samuel que fala assim... eu amo. Que fala assim, é melhor obedecer... Do que sacrificar. Isso nos ensina o quê? E para os heróis da fé, todos os heróis da fé, se você for ler a Bíblia, todos, antes do milagre, antes da vitória, obedeceram. É verdade. Não tem milagre, não tem vitória sem obediência. É verdade. E aí tá tudo muito linkado, né? A tua escolha diária de buscar a Deus, de buscar a palavra de verdade diariamente. Você se alimenta todos os dias. Você busca se exercitar todos os dias. Por que você não cuida do seu espírito, da sua alma todos os dias? Que vai ser a base para tudo, para a tua verdadeira felicidade, para a tua verdadeira paz. Eu costumo até falar que é um diabético que tem que ter o uso da insulina todo dia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora me diz uma mulher que te inspira na Bíblia e por quê? Esté. Esté, sem dúvida alguma, porque Esté, para nós mulheres, ela é exemplo de obediência. Sim. Porque Deus colocou ela ali de preparação, de sabedoria. Porque Esté, antes de ir à presença do rei, quando o tio dela, não sei se todas vocês conhecem, se não conhecem, conheçam a história de Esté, leiam, porque é um livro pequenininho da Bíblia, né? E é uma história muito, muito forte para nós mulheres, de exemplo. E aí o tio dela vem com ela e fala assim... Ela já era a rainha, né? Ela participou lá, se preparou para participar da escolha ali do rei como para sua nova esposa, e ele escolheu ela, e ela já era rainha. E o tio dela vem e fala assim, vem cá, Esté, por que tu estás aí como rainha? Aí vem propósito. Por que Deus te colocou aí como rainha, se não é para te salvar o teu povo? Toda arrepiada. Se não é para ti, que propósito é esse? Para te se embelezar, para te ficar aí no palácio bebendo suco de uva ou vinho e comendo uvas? Não, não é. É o verdadeiro propósito. E aí, ali, quando ela recebe a missão, ela sabe que é uma missão difícil. Por quê? Porque é o povo dela que ela teria que mover o coração do rei para se compadecer e fazer com que o povo não fosse sacrificado, fosse salvo, né? E ali, o que ela fez? Primeiro, ela orou e jejuou. É verdade. A gente acabou de falar sobre isso. Antes de tudo, pega e entrega para Deus. A importância do jejum, né, Camila? É poderosíssimo. Não é uma barganha, não é que eu vou fazer porque Deus vai fazer. Enfraquece não é isso. a carne. Enfraquece, te faz sensível para o direcionar. Te faz sensível no olhar, sabe? Você fica muito mais sensível com o jejum. Então, ela jejuou, orou e se preparou. Chegou ao rei. Quando ela foi ao rei, ela foi com humildade. Senhor rei, eu sei que eu não poderia estar aqui, me perdoe. Primeiro a humildade. A humildade abre portas. Amém, a humildade te faz chegar onde você nunca imaginou chegar. E aí vem a linguagem da honra. Porque humildade, você honra com humildade e vai ser honrado. Entende? E ali, quando o rei fala assim, pode entrar, pode falar. Ela primeiro agiu com sabedoria, sabe como? Sendo intencional. É outra coisa que nós mulheres precisamos ser. Intencionais. Intencionais na forma de vestir, intencionais na forma de olhar, intencionais nas nossas relações, intencionais no nosso profissional, intencionais com os nossos maridos, intencionais com os nossos filhos, em todas as nossas relações. A intencionalidade faz a gente galgar o caminho que a gente precisa galgar. Faz a gente chegar ao objetivo que a gente precisa chegar. Então, ela foi intencional como ela preparou um banquete para o rei. No banquete,
ela abraçou ele. Ela fez com que ele se sentisse amado, acarinhado, entende? E ali com toda a verdade, não tinha uma manipulação. Não, eu vou fazer porque eu vou... Com verdade, mas sendo intencional. Espera, eu vou fazer um pedido muito difícil para ele. Pode ser que ele esteja num péssimo dia. Então, um banquete vai fazer com que ele se acalme, com que ele fique bem. E depois disso eu falo, entende? Então, Esther, para mim, é um exemplo. E é um exemplo de fé. Fé, porque antes disso tudo ela creu. É verdade. Então, onde os teus olhos não podem ir, onde tu achar que é impossível, primeiro vem a fé. Aí vem como Esther, né? Se prepara esse passo a passo e vai. E uma mulher da atualidade que te inspira? Da atualidade que me inspira. A Trina é uma mulher da atualidade que me inspira, que é a filha da Dev Titus, que elas são americanas e elas são... A Dev é a criadora da mentoria da experiência do lar, que é um... Não conhecia. Ela foi nos Estados Unidos, então, que isso começou. E a Dev foi para morar com o pai ano passado, Deus chamou ela faleceu. E a Trina, que é a filha dela, continua o legado. E assim, a Trina teve diversas oportunidades, né, de caminhar como ela queria. E houve uma traição dentro do casamento dela. E ela conta isso no livro, né? E ela escolheu perdoar. É uma escolha, né? Ela escolheu perdoar. E ela escolheu vir para a cruz, para os pés de Cristo, e falar: Deus, tira tudo que eu carrego de mágoa, porque a minha vontade é matar ele, estrangular ele, mas tira pela minha família. E hoje ela tem, eu não vou falar número para não errar, mas ela tem mais de 10 netos. Ela já tem bisneto. E ela tem um legado. Ela move mulheres do mundo inteiro em prol da família. Que é a seta maior do inimigo. Se você parar para ver, aonde está a maior destruição, aonde está o maior investimento do inimigo nas famílias. Porque quando ele destrói a família, claro, vai destruir e machucar os dois adultos, mas ele destrói o futuro, que são as crianças. Poucos são os pais divorciados que conseguem se manter ativamente como pai e mãe presente. Então, o inimigo, infelizmente, sabe disso. Então, eu admiro a Trina pelo legado de milhares de famílias, assim, que eles têm transformado, sabe? Através da mentoria da experiência. E eu sou uma. A minha família é um testemunho do agir de Deus, do poder que tem esse ministério que ela carrega. Então, sem dúvida, é uma mulher que eu admiro. Ai, que bom, que legal. E Camila, qual é a tua linguagem principal de amor? Ai, é afeto, é o toque, né? É o toque físico, contato físico. É o toque. Legal, legal. A minha é tempo de qualidade, eu gosto muito de tempo de qualidade e atos de serviço em alguns casos, mas eu acho que é tempo de qualidade. Uma saudade. Uma saudade? Uou, minha filha. né? A minha filha, porque a gente está sempre juntas no telefone, né? A gente está sempre se falando, mas no dia a dia eu não consigo tê-la, né? Pertinho, porque ela está galgando o caminho dela em São Paulo. Minha filha. E um sonho? Um sonho. Sonho da Camila. Ainda propagar aí tudo que Deus tem derramado na minha vida, na minha família, para milhares e milhares de pessoas. E subir no púlpito da igreja e falar: hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, meu Deus! Para a honra e glória de Deus. Ai, que bênção. Camila sempre tem uma pergunta final no nosso programa, né? O que tu acha que pode liberar para ter a comunicação dentro das faculdades, aquilo que a gente falou no começo, ou até mesmo dentro das escolas, isso daí virar uma espécie de matéria, como eu acho que falta também a ciência política, a comunicação em si, porque agora a gente precisa entender e ter uma matéria. O que tu acha que deveria liberar isso nas faculdades, nas escolas? Deveria ser uma matéria? Deveria ser uma matéria, e desde a infância. Desde a escola. Potencializar essas crianças, porque ao longo da vida, Deus nos fez
seres comunicáveis. Então, desde quando a gente nasce, qual é a primeira comunicação? O choro. Sim. A gente nasce berrando ali, né? É verdade. Então, a gente já começa a se comunicar. A afeição, né? As características do olhar, do rostinho do bebê, o choro, a princípio, e a gente vem aprendendo a se comunicar. Então, Deus nos fez para nos comunicar de forma assertiva já, tá? Porque Deus é perfeito. Porém, as vivências, os traumas, os bullings, as setas, os olhares, o dedo apontado faz com que a criança bloqueie a comunicação. Muitas mentoradas minhas que eu começo a atender têm a comunicação bloqueada lá na infância. Sim. Ou na adolescência. São 2 períodos, assim, onde a maioria, no encontro diagnóstico, que é o primeiro encontro que a gente faz, a maioria bloqueou a comunicação na infância. Então, eu acredito nesse projeto e eu acredito que é o futuro. Sim. É o futuro. Que as escolas vão aderir a isso, né? Trabalhando a comunicação já para a criança. Não só botar ela lá na frente no dia da feirinha de ciências. Não é só isso. É preparar. Como que prepara essa criança para uma boa comunicação? Vai trabalhando ela nas atividades, vai potencializando esse abrir a boca e falar. Você consegue, você vai, né? Na adolescência e na faculdade como profissional. E isso entra um profissional de oratória. Um comunicólogo à parte, entende? Medicina. Vai lá, dá matéria de medicina, nananã. E à parte tem um profissional de oratória preparando esse profissional para se comunicar onde ele estiver, com quem ele estiver, de forma segura, sem ficar nervoso, sabe? Sem ter medo de abrir a boca. Eu tô atendendo uma mentorada que ela falou assim, eu vou para as reuniões, eu entro muda e saio calada. Em reuniões, que ela precisa abrir o planejamento dela, abrir as ideias dela e se colocar. Local de expor, né? Exatamente, tudo, através da comunicação. Então, é preciosíssimo e eu torço para que venha logo à tona esse projeto. Camila, então me dá uma dica aí, porque às vezes é engraçado, eu acabei de concorrer, né? É uma campanha aí, tu tem que se comunicar de uma forma. Sim. É uma forma, aí agora tu tá aqui num programa e tu tem que se comunicar de uma forma completamente diferente. Quando tu pega pra falar também em comício, é outra forma de se comunicar. Tu achas que é forma diferente? Eu pelo menos, eu vejo, é uma dica que eu quero de ti, eu falo muito o né. Né, mas é pra ganhar tempo. Às vezes eu faço isso, pra pensar. E aí eu acho diferente, mas na tua concepção não tem diferença. Eu acredito nas tuas características, na tua personalidade, no teu potencial. Porque não vai existir uma pessoa igual a outra, certo? Então, você tem suas características e personalidades. Por isso que eu falei, tu acha que é diferente? Não é diferente. Porque você pega quem você é e coloca nas comunicações que você deve fazer. Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui te esperando. Se você entra por aquela porta numa postura, você me comunica algo. Entendi. Se você entra cabisbaixa, com o ombrinho baixo, eu já falo, a Bruna não está bem hoje. O corpo fala, entende? Né? O corpo fala. Então, essa é a primeira comunicação. Seja no comício, seja na reunião, seja aqui que a gente está conversando, mas é a verdade quem mais comunica, Bruna. Então, apesar de você achar que e realmente tem nuances que você vai mudar, né? Quando você está num palco, em geral, com o microfone na mão, você precisa pensar na forma que você está olhando, precisa se ouvir a modulação vocal em cada frase, em cada palavra que tu quer dar destaque. Tudo isso é muito importante. Quando você está aqui no programa, querendo ou não, é um programa de TV? É um programa. Mas a gente está aqui, é uma troca. Então, tu precisa trocar comigo no olhar, na forma que você me recebeu muito carinhosamente, na forma como você me traz as perguntas, entende? Mas sempre com a tua característica, que é, para mim, tá? Uma leitura rápida. A tua alegria, o teu olhar sincero, a tua espontaneidade. Não adianta, Bruna, tu ir para um palco e te falar... Engessar, né? Um profissional de oratória falar, não, Bruna, fala assim, 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 faz isso, né? Vai te tirar a tua personalidade, entende? A tua alegria tem que estar em todos os lugares que tu abrir a tua boca. A tua forma de falar é tua. A gente só vai lapidar isso, entende? A gente só vai abrir os teus ouvidos e filtrar ali para te ouvir cada palavra que tu fala.
para te mudar a nuance de cada palavrinha, se você quiser mudar, se você tiver esse objetivo de mudar, entende? Olha, entendi. Vou querer uma consultoria mais a fundo, porque se Deus quiser, esse projeto vai dar certo e outros virão, e a comunicação, ao meu ver, tá muito emaranhada na minha vida já. Sim. Não tenho mais para onde correr, até por causa da internet. Enfim, por tudo, né? Até sair na rua, eu gosto de me comunicar, sou uma pessoa muito falante. Então, eu quero saber, não é só falar, é comunicar. É como aquilo que tu falou, desde a minha postura, ao modo que eu vou mexer as mãos, isso tudo é algo que dá para aprender, melhorar, né? Eu sou bem crítica também. Eu sempre fico olhando, vendo meus vídeos para ver, eu errei aqui. Legal, isso é maravilhoso. Sempre. E o né, eu sei que é algo que eu tenho que... Eu tô me policiando, eu Vício não falei de nenhum linguagem. agora, mas é porque eu tô segurando. E na época da campanha eu ficava, ai meu Deus, né? Aí eu falava pra pessoa, eu falei, não, tem que segurar isso. Mas, Camila, que delícia foi esse bate-papo contigo. Com certeza aprendi muito com esse pouco tempo. Olha que a gente cumpriu, eu acho que o tempo. Viva. Mas foi muito bom. Quero te agradecer pela presença, delícia, tá? uma honra. Muito obrigada mesmo por toda a sabedoria que tem aí, que a gente conseguiu passar pra... Olha aí, olha o que acharam! Olha mesmo! Aqui no Miss Amazonas eu tinha... no Miss Brasil, aqui eu tinha ganhado o Miss Brasil Turismo. Aqui eu traje típico lá. Aqui é grávida do Rafik. Ai, que lindo, gente. A produção achou que eu não mandei produção hoje, viu? Show! Essa produção... Que linda, sua produção é nota 10. Amiga, muito obrigada. Lindo, Queria te agradecer mesmo. Manda um recado pra galera aí que te assistiu. Ai, gente, uma alegria. Tô emocionada aqui. Eles sempre fazem isso. Como Deus vai guiando a gente mesmo, né, até o nosso propósito. E hoje eu falo sem sombra de dúvidas, assim, que eu tô na melhor fase da minha vida. Porque eu estou vivenciando verdadeiramente o meu propósito de vida e nada se compara. Então, é uma honra para mim vir até o podcast da Bruna, estar com você e estar com cada uma de vocês para trazer um pouquinho desse amor que me guia. Eu costumo dizer que é o amor de Jesus que me guia mesmo. Amém. Em todos os caminhos, sabe? Seja com a minha família. Amém. Seja com cada mulher, seja com cada pessoa que eu cruzo na rua, porque eu peço para Deus me dá um olhar sensível para que eu veja as pessoas na rua e eu seja também o teu instrumento, entende? Porque às vezes as pessoas estão ali sedentas, né? Às vezes um morador de rua, às vezes uma pessoa que te atende num lugar e que está precisando de uma palavra, de um olhar. Eu sei. De um carinho ali, de falar assim, você tá bem? Um louvor que tu coloca no Instagram, às vezes, faz a diferença num dia. Simples, assim. Então, que você também caminhe aí no seu dia a dia, levando amor, o amor de Cristo, que é o que nos une e nos guia. Deus abençoe esse novo projeto. Amém. Deus te Recebo, abençoe. Camila. Gente, sobrevivi. Sobrevivi, eu nem acredito. E para você que ficou até aqui, quero agradecer pela audiência, quero agradecer a todos que assistiram. E até a próxima, meu povo. Um beijo para todos e fiquem com Deus. Tchau.